Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, boa noite a todos. Hoje a gente vai ver o que é a multiplicidade de uma raiz, de um polinômio. Aqui tem um exemplo preliminar, que é considerando a equação polinomial, essa daqui, ó, x menos 3 vezes x menos 1 ao quadrado vezes x menos 4 elevado a 3 igual a zero. Se observa que ele apresenta, ó, as raízes 3, porque 3 menos 3 dá 0, e aí 0 essa parte. A raiz 1, porque 1 menos 1 dá 0 aqui, e aí 0 elevado a 2 é 0, 0 também. E a raiz 4, porque 4 menos 4 também dá 0, então zeraria tudo. Agora, observe que como o expoente aqui, ó, quando não tem é 1, expoente 2 e expoente 3. Isso quer dizer que, ó, dizemos que 3 é raiz simples, ou raiz de multiplicidade 1. Certo? O 1, que é a raiz dessa parte aqui, é uma raiz dupla, certo? Raiz dupla, observe que o expoente é 2. E o 4 é uma raiz tripla. E é isso que é a multiplicidade de uma raiz. Quando o polinômio está nessa forma, que a gente chama de forma fatorada, é o expoente, ó, dessa parte aqui, ó, x menos 1 elevado a 2. Quer dizer que é x menos 1 vezes x menos 1, ou seja, elevado a 2, ó, que é 2 vezes isso aqui. Ou seja, ele zera aqui nesse termo e zera nesse, ou seja, a raiz 1 aparece 2 vezes. Então, a gente diz que a multiplicidade, ó, multiplicidade, dizemos que R é raiz de multiplicidade M da equação, se somente se, ó, x menos R elevado a M vezes Q, ou seja, o P é um x menos R elevado a um M, e o Q de R, ou seja, se você substituir o R aqui no polinômio Q, for diferente de zero. Vocês vão entender melhor com um exemplo. Ó. O exemplo é essa equação x elevado a 4 vezes x mais 5 elevado a 7. Como aqui tem só o x, ó, que é a mesma coisa que x menos 0, ó, x menos 0 é x, ó, então ó, só o x. Isso quer dizer que 0 é raiz. Quando tiver só o x é porque a raiz é 0. Isso quer dizer que 0 é uma raiz que tem multiplicidade 4 e x mais 5, ó, o menos 5, que é quem zera aqui, ó, menos 5 mais 5 dá 0, o menos 5 é outra raiz com multiplicidade 7. Ó. Você tem as raízes 0 e menos 5, uma com multiplicidade 4 e outra com multiplicidade 7, certo? E é só isso que é essa parte de multiplicidades de raízes. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns exercícios resolvidos, que já tem a solução, que é para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui, ó, o exercício 280, que ele já tem aqui a solução. Ó. Qual é o grau de uma equação polinomial, p de x igual a 0, cujas raízes são 3, 2, menos 1, com multiplicidade 7, 6 e 10, respectivamente. Isso quer dizer que essa raiz aqui aparece 7 vezes, essa aqui aparece 6 vezes e o menos 1 aparece 10 vezes. Então, o P ele é dessa forma, ó. Ele é um K, que é um número qualquer, certo? Diferente de zero, lógico, que multiplica x menos 3, que uma raiz é 3, elevado a quanto? A 7, x menos 2, outra raiz é 2, elevado a 6, e x mais 1, porque uma raiz é menos 1, vocês lembram, eu disse que é sempre com sinal contrário. A raiz é 3, fica menos 3. É menos 1, fica mais 1. Elevado a 10. Só que o grau do multiplicação de polinômios, quando você multiplica, é só somar os expoentes. A 7 mais 6 dá 13, e 13 mais 10, 23. Então, resposta grau 23. A 281, que também já está solucionado. Ó. Forme a equação cujas raízes são 2, menos 3, 1 mais i e 1 menos i. É claro que aqui eu estou mostrando para vocês porque está resolvida, mas para vocês eu não vou colocar exercício com raízes desse tipo, raízes complexas, porque, como eu disse lá no começo, a gente vai trabalhar só nos números reais, que fica mais fácil, certo? Quando ele diz que elas têm multiplicidade 1, quer dizer que cada uma só aparece uma vez. Então, aparece uma vez a raiz 2, ó, então é k vezes x menos 2,
Aparece uma vez a raiz menos 3, então é x mais 3, não é isso? Ó, aparece o x mais 2 vezes o x mais 3, vezes o x, menos essa daqui, fica menos 1 menos i, vezes o x menos essa raiz que fica menos 1, e o menos com menos aqui dá mais, fica mais i. Quando desenvolve, ó, fica k vezes. Isso aqui é o desenvolvimento disso aqui, é x vezes x da x ao quadrado, vezes x da x elevado a 3, vezes x da x elevado a 4. Quando você fizer todas as multiplicações e as somas correspondentes, vai dar isso aqui, certo? Eu vou fazer aqui uma que não tem raízes complexas, que é para vocês verem como é que faz. Ó, se fosse só x menos 2 vezes x menos 3, vezes vou colocar aqui um x mais 1. Vocês vão fazer só com números reais, ó. Então para vocês entenderem, você multiplica primeiro esse por esse, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, esse vezes esse, e menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Coloque entre parênteses que você não terminou ainda, ó. Vai multiplicar agora por x mais 1. É x ao quadrado vezes x dá x elevado a 3, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado, menos 3x vezes x dá menos 3x ao quadrado, e menos 3x vezes 1 dá menos 3x, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado, e menos 2x vezes 1 dá menos 2x. Aí 6 vezes x dá 6x, 6 vezes 1 dá 6. Aqui você tem que juntar os termos que são semelhantes. No caso, x3 só tem ele. Aí esse aqui, x2 é semelhante a esse, então fica mais 1 aqui, menos 2, que dá menos 1, então fica menos x2. Ah, mas ainda tem esse, né, que eu esqueci, ó. Menos 3x2 no caso. Então, fica menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, ó, bora consertar. Menos 4x2, certo? Que são os termos aqui em 2, ó. Termo 1 tem menos 3x, menos 2x, mais 6x. Menos 3, menos 2 dá menos 5. Menos 5 mais 6 dá 1x ou mais x. Não precisa escrever o 1. E, finalmente, tem o termo independente, que é o 6. Esse seria o polinômio, é claro, né? Como é multiplicado por uma constante qualquer, pode ser assim, ó, k vezes esse termo aqui, ok? Tem outra aqui também, ó, que é essa daqui, a 285. Qual a multiplicidade da raiz r na equação polinomial p de x igual a 0 nos seguintes casos? P de x, que é essa equação aqui. Ele diz que o r é 0. Então, se o r é 0, é só você ver quantas vezes você pode dividir por x. Observe que tem x7, x6 e x5. Então, ó, o x elevado a 5, que é o menor expoente, ele aparece em todos os três. Você coloca ele em evidência. E aí fica esse outro polinômio aqui, ó, x7 dividido por x5 dá x2, menos 5x6, ó, corta 5x6 por x5 dá x, repete o menos 5, aqui x5 cancela com x5, fica só o 6. Bom, aqui já garante que tem multiplicidade de 5, então se o 0 não zerar isso aqui, ó, é porque só vai ter multiplicidade de 5 mesmo. Se ele zerar, é porque a multiplicidade pode ser maior que 5. Só que substituindo aqui, ó, como ele diz, como o Q de 0 é diferente de 0, se você substituir, ó, o 0 zera esse termo, zera esse e fica 6. Ou seja, o Q de 0 é 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Esse 0, ou seja, dá 6, que é diferente de 0. Então, tem multiplicidade 5, ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, tenham boa sorte aí nas atividades e até a nossa próxima aula.